A gente fala mais uma vez sobre a reforma da Previdência. A Comissão Especial da Câmara começa hoje a fase de debate sobre o parecer do relator, o deputado Samuel Moreira, parecer que foi apresentado na semana passada. E agora a gente conversa com o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, relator da reforma da Previdência na Comissão Especial. Como vai, deputado? Bom dia, obrigado pela participação. Olá, bom dia, Vitor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Ô deputado, na semana passada o ministro Paulo Guedes reagiu muito mal ao parecer que o senhor apresentou. Ele disse que os deputados abortaram a nova Previdência. Como é que o senhor reage a essa crítica feita pelo ministro Paulo Guedes? O parecer de fato abortou a reforma ou não? Olha, em primeiro lugar, todo mundo tem o direito de fazer os comentários sobre o relatório. O relatório não tem a pretensão de ser um decreto, né? Ele será, obviamente, terá a contribuição da comissão, que começa a discutir o relatório hoje, e com boas contribuições nós vamos alterá-lo, até porque o regimento interno da Casa nos permite ainda fazer um voto complementar, ou seja, nós podemos fazer um voto complementar após a discussão, melhorando ainda mais o relatório. Agora, a nova Previdência, abortou a nova Previdência é a capitalização, né? Ele queria implantar um sistema de capitalização que não houve convencimento, não houve entendimento em torno desse assunto. E nós procuramos priorizar a reforma do sistema atual, até porque é muito importante nós reformarmos a Previdência a que existe hoje. A gente só reforma o que existe. Ele queria reformar e fazer ao mesmo tempo uma nova. E infelizmente não foi possível. Eu até sou muito simpático a um sistema individual de capitalização para poder formar inclusive uma cultura de educação previdenciária, que na verdade os jovens mal começam pensando numa previdência. E é importante que cada um tenha a sua, mas infelizmente não houve consenso em torno desse tema. E talvez ele tenha ficado descontente com relação a isso e fez uma crítica que ainda há tempo, né? Se ele se esforçar, se dedicar, construir uma maioria, ainda há tempo para se voltar o sistema de capitalização dentro da proposta. Então nós estamos abertos ao diálogo com o governo, com a oposição, com a maioria, enfim, o processo continua, foi apenas uma etapa. E nós não entendemos que um relatório ou mesmo a PEC que foi enviado seja um decreto. As pessoas precisam participar desse processo. Mais uma pergunta, agora em Brasília, Josias de Souza. Você, Josias. Deputado, muito bom dia. Além dessa crítica em relação à capitalização, o senhor tem razão, houve também uma observação em relação à flexibilização na transição dos servidores públicos, né? O Ministério da Economia está orçando aí essa flexibilização num custo de 100 bilhões a menos num prazo de 10 anos. No Senado foram feitos cálculos menos draconianos, na casa dos 66 bilhões. Eu lhe pergunto, houve pressão da corporação dos servidores para que essa flexibilização ocorresse e qual é o custo dela? Quanto ela vai custar na conta final da economia da reforma? Oi, bom dia, José de Souza. Olha, na verdade eu nem sei o que era Sindileges. Sindileges, na verdade eu ouvi da boca do próprio ministro. Eu nunca negociei com o sindicato de corporação aqui da Câmara Federal. Eu ouvi todos os segmentos. E as regras de transição permanecem todas a que o governo propôs. Nós propusemos, fruto de um entendimento geral, mais uma regra para todos, servidores e trabalhadores do regime geral, do INSS, com um benefício diferente das outras. Primeiro, ele vai poder sair do INSS sem o fator previdenciário. Porém, veja, não é simples isso. E é incrível, porque inclusive os funcionários dos sindicatos estão distribuindo aqui panfletos com a minha cara, dizendo que eu sou cruel, porque eu adotei um pedágio de 100% do que falta do tempo de contribuição, bem diferente dos 17% que eles adotaram lá para os militares. As corporações que andavam por aqui através dos deputados pediam o quê? 17% igual dos militares, 50%. Nós colocamos 100% e ainda colocamos uma trava na idade para todos que estão nesse mercado de trabalho de 60 anos.
Então, essa regra, por incrível que pareça, eu acho que houve um descontentamento do governo com a capitalização e eles dispararam em cima dessa regra de transição. Não é justo, não é verdade, não é correto, até porque o governo participou dessa discussão, deu aval para essa discussão. Nós fizemos tudo conjuntamente com os deputados da maioria, de maneira transparente. E olha, se não houver contentamento com essa regra, não precisa escolhê-la, nem o funcionário do sistema geral, nem o público, e também é possível retirá-la no voto, tirar essa alternativa aqui numa composição. Esse processo está em andamento de discussão. E o valor é em torno disso mesmo, de 66 bilhões. E nós procuramos buscar também novas receitas para compensar perdas de recursos no processo, porque nós procuramos uma reforma com robustez fiscal o tempo todo. Nós dissemos desde o início. E com um pouco mais de justiça, melhorar a PEC que foi enviada pelo governo para aliviar aqueles de baixa renda. Inclusive, na Constituição estabelece o valor de R$ 1.364 para classificar as pessoas de baixa renda. E eu procurei verificar na alíquota, nenhum que ganha até R$ 1.364 será prejudicado pela alíquota, nenhum desses será prejudicado por todas as outras medidas, como, por exemplo, o abono, que o governo enviou para um salário mínimo. Nós mantivemos R$ 1.364, que era um abono que ia até 2 salários mínimos, e que não é fácil também você mexer nesse assunto, mas nós tivemos responsabilidade fiscal e social ao mesmo tempo, ao tirar o BPC, ao tirar o rural, para que em um outro momento o governo discuta os seus programas sociais e a gente possa manter a estrutura da reforma da Previdência, que é a idade mínima, que o país não tem até hoje. Veja que incrível, o Brasil não tem idade mínima até hoje, as pessoas se aposentam por tempo de contribuição. Então, idade mínima. Você mudar as regras de pensão, porque as pessoas acham que tem que ser integral, e não dá para ser. Acúmulo de pensão, a própria Previdência não é para ser o valor de quem está na ativa. Há um hábito de que, olha, está na ativa, tem que receber o mesmo valor. Não, é um seguro. Deputado. Um seguro contra a perda de capacidade laboral. Então, nós estamos com essa estrutura de idade mínima, mantendo a caminhada para poder ter votos, porque 3/5, 308 votos não é fácil. Mais uma pergunta em Brasília, José Maria Trindade, também participando da entrevista. Sua pergunta, Zé, bom dia. Bom dia a todos. Olha, deputado, eu acho que o coração da proposta de reforma era mesmo esta capitalização. Mas eu aprendi aqui de que projeto bom é projeto aprovado. O presidente da Câmara disse que esta fala aí de abortar a Previdência do governo abre a porta de negociação com os partidos de oposição. A minha pergunta, deputado, é se o senhor vê aí maioria para aprovar esse seu projeto, ele passará por mudanças? Olha, na verdade nós vamos começar a sentir hoje na comissão o desejo de mudança ainda no relatório. Nós vamos começar a observar esse sentimento agora com essa primeira reunião, mas eu acho que ele representa um conjunto de uma grande maioria dentro do parlamento, preservar essas condições do ponto de vista fiscal, do ponto de vista social e essa estrutura central da reforma, que é estabelecer a idade mínima daqui para frente no país. Eu acho esses pontos importantes, outros também que nós preservamos. Agora, o que você disse, precisa ter voto. 308 votos não é fácil, então nós precisamos construir, obtendo aí essa estrutura central da reforma da Previdência. E só um comentário, eu acho que realmente devia ter uma estratégia ou de propaganda, alguma coisa, um sentimento de ter a nova Previdência como um instrumento, talvez assim, de marketing, alguma coisa que diria, olha, nós fizemos uma nova Previdência, que é a capitalização. Nada impede que ele coloque essa discussão daqui a 3 meses, 4 meses, não tem problema, é começo de governo, né? É possível o entendimento. Agora, não dá para discutir a capitalização e contaminar a reforma da Previdência, que hoje é para o equilíbrio das contas. Nós precisamos equilibrar as contas do país, dar um instrumento para que o governo possa, a partir da reforma da Previdência, tomar outras atitudes que ele precisa tomar. Não estou nem dizendo que vai tomar, estou dizendo o seguinte, o governo precisa ter outras ações.
não será só a Previdência que vai resolver tudo, mas sem ela, o governo não fica patinando, não consegue resolver. Denise. Agora, deputado, o senhor falou que não é um decreto, que é apenas um relatório. Agora, houve questionamento por parte do governo, primeiro nessa questão da flexibilização das regras de transição, que ele acha que foi lobby dos servidores do Legislativo, isso acabou sendo estendido para os trabalhadores de uma forma geral do INSS. Aí a tentativa de se cobrir o que foi perdido através da tributação maior sobre os bancos e menos repasses para o BNDES, então mexeu com matéria tributária. Eu queria saber se esses pontos especificamente o senhor acha que podem ser alterados nas discussões agora, ainda na Câmara. E uma outra questão em relação à capitalização é que não é o projeto que foi abortado em si por estar fora do relatório, mas o fato de que com essas mudanças se reduziu muito a economia, não se chega a 1 trilhão e aí inviabiliza a implantação de qualquer sistema de capitalização. Então eu queria saber se o senhor vê condições ou acha que há abertura para mudanças nesses pontos, que é a cobrança do ministro da Economia. Estou só repassando as críticas dele. Olha, na verdade, o sistema de capitalização, de fato, poderia prever um custo que ninguém sabe qual é. Nunca foi explicado, nada impede do governo ter convencido as pessoas, explicado a capitalização. Muita divergência, esse custo de transição ninguém sabe quanto é. Fala-se, mas ninguém sabe quanto é. Então, virou uma discussão enorme, não tinha garantia de salário mínimo, não tinha garantias de contribuição patronal, e toda essa discussão começou a contaminar o processo da reforma. Não tinha votos, não tinha unidade, né? Muita radicalização da esquerda, muita radicalização também no centro, então tinha muita divergência. Agora, não foi por isso que nós buscamos receitas. Nós já havíamos dito desde o início, desde que eu assumi a relatoria, que nós íamos buscar, se fosse possível, algumas receitas. A questão dos bancos não tem novidade. Isso já ocorria até 2018. Já eram cobrados dos bancos 20%, porque nós estamos falando de previdência. Nós estamos falando de contribuição previdenciária, né? Então, isso já havia sido cobrado. Nós estamos restabelecendo essa cobrança. Entendemos que os bancos, eles têm todo o mérito, a luta deles, não tem problema, mas as demonstrações aqui de que a folha deles podem reduzir nos últimos anos, nos próximos anos, até porque eles estão automatizando cada vez mais, informatizando cada vez mais, normal, eles estão aumentando o lucro líquido. Então não tem, a gente não sente problemas com relação a aumentar essa contribuição de um setor que pode contribuir. E ainda falando você falou do BNDES, se quiser também eu posso responder. Falando ainda do regime de capitalização, só uma última pergunta para a gente fechar a nossa conversa. Agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro falou que o governo prossegue, mesmo que a proposta do regime de capitalização fique de fora do texto final da reforma da Previdência, e disse que um eventual retorno dessa medida da capitalização poderia ocorrer por uma iniciativa dos parlamentares. O senhor acredita nessa possibilidade? Seria uma boa? Só para fechar. Olha, eu acredito, eu acho que é possível. É o que eu disse. O meu relatório não é um decreto. Ele está sujeito a mudanças. Agora, o entendimento é de que as mudanças tenham que ocorrer num contexto de uma grande maioria para se obter votos. E também não mexer na estrutura da rigidez fiscal e as garantias sociais, como nós fizemos, restabelecendo nesse momento para os mais pobres. Esse foi um trabalho importante. Para o rural, que lá no Nordeste tem impacto enorme. Então, o relatório estabeleceu esse conjunto. E o impacto fiscal é um pouco maior do que as pessoas estão presumindo. Será um impacto bem maior. Deputado, tem outras medidas. Oi. Deputado, Augusto Nunes, eu disse há pouco e repito que eu estou até otimista com o andamento da votação da reforma, né? Acho que muita coisa boa será aprovada e várias outras medidas poderão ser aprovadas em seguida. Agora, eu tenho um mistério que eu não consigo decifrar. A esta altura do campeonato, como é que pode existir algum deputado que se declara indeciso? O que eles estão esperando para tomar partido? Eles podem ficar satisfeitos ou insatisfeitos, mas indeciso?
Agora, eu acho que as coisas começam a clarear mais, Augusto. Eu acho que elas vão clarear mais para as pessoas tomar decisões. Você veja o esforço que foi feito, BPC, Rural, essa própria capitalização, tudo construiu também a possibilidade, até mesmo de setores que fazem oposição mais sistemática ao governo, de ter votos nesse campo. Possível, nós já temos notícias de que alguns partidos de oposição aumentaram a possibilidade de votar. Não todos, não é uma posição de partido, quem sou eu para dizer isso, mas o ambiente está melhor para se construir essa maioria e votar a reforma, né? Agora, é um processo, eu acho que tem poucos detalhes agora para serem resolvidos, nós estamos abertos a esse diálogo, não há problema nenhum. Ok, ouvimos aqui o relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, o deputado Samuel Moreira. Obrigado mais uma vez pela participação, deputado. Bom dia. Bom dia, agradeço a vocês, especialmente a todos os ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado.